Existe uma crença perigosa entre mulheres educadas, a de que boas maneiras bastam. Isso não é verdade. Duas mulheres podem seguir exatamente as mesmas regras de etiqueta e ainda assim receber tratamentos completamente diferentes na mesma sala. Uma é tratada com respeito instantâneo, a outra precisa se esforçar por minutos até conquistar o mesmo nível de atenção. A diferença começa no cumprimento. Essa é a Carol falando. 40 anos, apaixonada pelo belo, movida a boas maneiras e completamente alérgica à vulgaridade. Fico feliz que você esteja aqui, porque o que eu vou te contar hoje muda a forma como as pessoas te percebem. Se você quer aprender a transformar sua imagem em vantagem estratégica, se inscreve no canal Elegância Lucrativa. Ativa o sininho e deixa o like. Isso ajuda outras mulheres como você a encontrarem esse conteúdo. E me segue também no Instagram, @soucarolinalima. Aqui vai uma ideia que poucas pessoas param para considerar. Um cumprimento não dura 2 segundos. Ele continua existindo na memória da outra pessoa durante toda a conversa e muitas vezes durante toda a relação. Pesquisas em psicologia social mostram que o cérebro forma impressões extremamente rápidas sobre competência, confiança e simpatia. E cada gesto seguinte tende a confirmar aquela impressão inicial. Existe até um nome para isso: efeito halo. Quando alguém causa uma boa primeira impressão, o cérebro passa a acreditar que essa pessoa também é mais inteligente, mais competente e mais digna de confiança. Um simples cumprimento influencia avaliações muito maiores do que ele mesmo. Vamos ao fato histórico que explica tudo isso. Historiadores registram que o aperto de mão aparece já num relevo assírio do século IX a.C., mostrando o rei Salmaneser III selando uma aliança com um governante babilônico. Cavaleiros medievais apertavam a mão um do outro e faziam aquele movimento de vai e vem para sacudir qualquer punhal escondido na manga. É curioso perceber como a civilização caminhou. Antigamente, a mão vazia comunicava ausência de violência e hoje essa mesma mão comunica algo ainda mais raro, que é respeito genuíno. O gesto, como cumprimento cotidiano, só se popularizou de verdade a partir dos quakers do século XVII, um grupo religioso cristão que via nesse gesto uma alternativa mais igualitária às reverências e aos chapéus tirados diante de autoridades. Por volta de 1800, os manuais de etiqueta já traziam instruções detalhadas sobre a técnica correta, sempre reforçando firmeza sem exagero. Essa parte histórica explica a mecânica, mas ainda não explica por que é a mulher quem decide o tipo de cumprimento numa apresentação social. Essa regra existe porque a etiqueta, historicamente, protege o espaço pessoal de quem está numa posição mais vulnerável fisicamente na aproximação. A mulher decide a distância. Ela escolhe se será aperto de mão, aceno cordial ou beijo no rosto. Toda regra tem exceção, e eu vou te poupar de passar vergonha. Quando o homem é líder religioso, político, anfitrião do evento ou principal autoridade da empresa onde você está pisando pela primeira vez, a lógica se inverte. Saber diferenciar isso é o tipo de detalhe que separa quem apenas frequenta ambientes de elite de quem realmente pertence a eles. Agora eu vou te mostrar o erro que até mulheres muito elegantes cometem sem perceber. Muitas estendem apenas os dedos, meio de lado, como quem tem medo do próprio comprimento, e isso transmite insegurança na velocidade da luz. A mão inteira, sempre, com o braço firme e reto. Voltando ao comprimento perfeito. Braço estendido, postura ereta, pés paralelos à largura dos ombros, barriga contraída, peito aberto, corpo virado de frente para a pessoa. 2 a 3 movimentos leves, cerca de 2 segundos e solta. Nem aquele aperto de peixe morto, nem aquela disputa de queda de braço que faz a outra pessoa duvidar das suas intenções. Existe um detalhe quase invisível, que é a posição da palma da mão. Palma virada para baixo comunica dominância. Palma virada para cima comunica submissão. Palma na vertical comunica igualdade. E é exatamente essa a posição que uma mulher segura deve buscar. Outro detalhe curioso é que quem sorri um segundo antes de apertar a mão costuma parecer muito mais caloroso do que quem sorri depois. É um detalhe minúsculo, quase imperceptível, mas que altera completamente a forma como a pessoa te percebe. O timing também comunica presença. Continuar andando enquanto se aperta a mão de alguém transmite pressa e desinteresse. Por isso, a elegância pede uma pequena pausa. Você para, cumprimenta com atenção total e depois retoma o caminho.
Enquanto aperta a mão, a outra permanece relaxada ao lado do corpo, porque segurar o braço da pessoa ou colocar a mão no ombro comunica uma intimidade que ainda não existe, e isso incomoda mais do que qualquer erro de postura. O rosto conta uma história tão importante quanto a mão. O queixo permanece paralelo ao chão durante o comprimento. Quem abaixa demais a cabeça comunica submissão, e quem levanta demais transmite arrogância. Existe ainda um gesto quase secreto que mulheres realmente sofisticadas praticam. Ao terminar o aperto, elas seguram o olhar por 1 ou 2 segundos antes de se virar para outra pessoa na sala. Esse pequeno intervalo comunica uma mensagem muito clara, que é: você tem a minha atenção completa. Preste atenção também em onde estão seus olhos durante todo o processo. Celular na mão, olhar no chão, olhar para outra pessoa enquanto ainda se aperta uma mão. Cada um desses gestos conta uma história de desinteresse que nenhuma palavra consegue desfazer depois. Quero te apresentar uma distinção que resume boa parte do que esse canal ensina. A educação faz você conhecer a regra, e a elegância faz você saber quando aplicá-la, quando flexibilizá-la e quando proteger o próprio espaço sem constranger ninguém. Mulheres inseguras costumam adaptar o cumprimento ao que o outro parece esperar, enquanto mulheres seguras oferecem um cumprimento claro e deixam a outra pessoa apenas responder. Essa postura, sozinha, já comunica autoridade. E por falar em transformar presença em autoridade, deixa eu te contar rapidamente sobre uma novidade. Lancei o curso Seja Percebida como Alto Valor, um treinamento avançado para mulheres que já entenderam o poder da elegância e agora querem o próximo passo: aplicar os códigos da elite e das marcas de luxo para serem reconhecidas, respeitadas e bem pagas pelo que valem. No meu curso Pareça Rica Sem Gastar Muito, eu te ensino sobre imagem e aparência, mas existe um segundo nível que quase ninguém ensina, que é como transformar esses mesmos códigos em posicionamento profissional e valor percebido. É esse segundo nível que abre portas, que muda o tom de voz das pessoas quando falam com você, que coloca você na sala em que as decisões acontecem. As vagas com valor promocional de lançamento são por tempo limitado, então, se você quer parar de ser subestimada e começar a ser vista como a mulher de valor que você já é, o link está na descrição. Um detalhe que costuma gerar debate entre quem estuda etiqueta internacional é a palavra prazer. Os manuais contemporâneos, incluindo a tradição de Emily Post nos Estados Unidos, tratam prazer em conhecê-lo como um cumprimento perfeitamente elegante, desde que dito com presença real. O problema nunca foi a palavra em si, e sim usá-la no automático, sem contato visual, como quem aperta um botão de elevador. Olha nos olhos, sorri, e a palavra ganha peso de verdade. Elegância também é saber que os códigos mudam de país para país. Nos Estados Unidos, o padrão é o aperto de mão. Na França, costuma-se trocar 2 beijos no rosto. Na Suíça, às vezes 3. No Japão, uma reverência substitui o toque físico. Mulheres elegantes observam o ambiente antes de agir. Nunca presumem qual gesto será bem recebido, e essa observação, sozinha, já demonstra um nível de refinamento que poucas pessoas praticam. Vou te propor um pequeno desafio. Na próxima vez que alguém tentar te beijar no rosto num ambiente que pedia um aperto de mão, estende a mão primeiro com toda a postura que acabei de te ensinar e observa a reação da pessoa. Depois, volta aqui e conta nos comentários como foi. Quero saber quantas mulheres desse canal já colocaram isso em prática. Existe uma reflexão antiga que se encaixa perfeitamente aqui. São Francisco de Sales ensinava que a mansidão e a humildade deveriam aparecer em todas as ações da vida cotidiana, justamente porque são as pequenas atitudes que mostram quem uma pessoa realmente é. É por isso que um simples cumprimento diz tanto sobre alguém. Já Thomas A. Kempis dizia que a humildade sustenta todas as outras virtudes, e a elegância funciona de um jeito parecido. Quem precisa parecer superior quase sempre denuncia insegurança, enquanto quem está seguro de si dispensa disputar espaço ou protagonismo. Existe até um provérbio antigo que resume essa ideia com muita beleza. Assim como a água reflete um rosto, o coração de uma pessoa se mostra através dela mesma. A etiqueta existe justamente porque os pequenos gestos acabam mostrando aquilo que somos por dentro, muito além das palavras que escolhemos dizer. A boa educação nunca foi apenas uma coleção de formalidades vazias, desde os antigos manuais de civilidade até autores espirituais como São Francisco de Sales. A cortesia sempre foi entendida como uma forma visível de cuidado com o outro, capaz de tornar a convivência mais leve para quem está ao seu lado. Mulheres verdadeiramente elegantes raramente constrangem alguém, fazem exatamente o contrário. E é justamente isso que as torna inesquecíveis em qualquer ambiente. Chegou a hora de revisar tudo o que você aprendeu comigo hoje.
A mulher decide o tipo de cumprimento, exceto diante de líderes religiosos, políticos, anfitriões ou donas de empresa. O braço firme evita beijos indesejados, postura ereta, aperto de 2 a 3 segundos, palma na vertical, mão livre relaxada ao lado do corpo. O sorriso chega um segundo antes do aperto. O corpo para antes de cumprimentar. O queixo fica paralelo ao chão. O olhar permanece na pessoa por 1 ou 2 segundos depois do aperto terminar. E a palavra prazer funciona perfeitamente quando dita com presença genuína, nunca no automático. A verdadeira elegância começa no primeiro segundo em que alguém te encontra, antes do vestido ser percebido, antes da bolsa ser notada, antes da maquiagem ser admirada. Existe um gesto discreto dizendo exatamente quem você é, e esse gesto, quase sempre, é o seu cumprimento. Se esse vídeo te ajudou a enxergar seu cumprimento de um jeito diferente, deixa nos comentários. Gostei do vídeo, Carol. Se hoje você aprendeu sobre o cumprimento, imagina o que acontece quando alguém como você senta à mesa num jantar importante e não sabe qual talher usar ou como conduzir uma taça de vinho com naturalidade. Meu livro digital Etiqueta à Mesa para Nunca Passar Vergonha desvenda os códigos invisíveis que separam quem tem dinheiro de quem tem classe. O link está na descrição. Até o próximo vídeo.